reinventar o que a gente está vivendo, né? Sim. Aí acho que agora vamos começar? Vamos começar. Eu gravo lá, tem uma Hum. playlist e eu gravo e vai para o canal do preparatório. Em média, aparece umas 10 pessoas mesmo. Vamos ver aqui, são os que. Vamos ver se aparece mais alguém. Vamos então fazer a abertura, estou gravando para nossa playlist. Tem gente entrando, é só falar. Bem-vindo a todos e todas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer imensamente ao professor Arrima, que se dispôs, né? Final de semestre da universidade, tá uma loucura, né? Você já está começando os exames finais, se dispôs a vir falar um pouco sobre a formação dele. Ele é um profissional de destaque aqui em Diamantina. Ele também é um dos percussores do curso de medicina veterinária da universidade, que eu sei, como a Mauri me contou, um dos sonhadores aí desse projeto da UFJM. Então, ela é a pessoa apropriada para falar. Bom dia, meninas. A pessoa mais apropriada, com propriedade, para falar um pouco sobre a experiência dele e de vida e de formação para vocês. E também ele é professor da FCBS, do DCB, que dá aula para todos os cursos da área da saúde. Pode dar também esse panorama geral para vocês aí do que vocês vão esperar para os cursos da área da saúde. Muito obrigada, Arrima. Deus te abençoe, te ilumine e te Amém. guarde. A palavra é sua. Muito obrigada. Tá, obrigado. Primeiro, Léo, gostaria de agradecer a oportunidade, porque a gente já está na lida aí há muitos anos, e quando veio surgir a oportunidade de eu falar da veterinária, eu tive que até voltar algumas coisas da veterinária também, sabe assim? Eu falei assim, gente, eu preciso relembrar mais da veterinária, até para falar para o pessoal da veterinária. E eu gostaria de deixar o espaço aberto, pessoal. Lógico que eu tenho meu roteiro, né? Como todo bom professor, a gente sempre tem roteiros, mas é que para você se sinta à vontade de perguntar, de indagar, porque para gente que está na lida há mais tempo que vocês, algumas coisas são muito óbvias, né? São muito simples, mas para vocês ainda não é, né? Vocês estão aqui justamente para conhecer, tá? Então, obrigado pela oportunidade. Depois a Leia pode disponibilizar meu e-mail institucional para todo mundo, Leia. Quem quiser aprender mais sobre o curso, quem quiser dicas, sugestões, alguma coisa mais pessoal, pode entrar em contato, tá? Fiquem à vontade. Eu sou um eterno defensor da veterinária, né? A veterinária, nós somos profissionais múltiplos mesmo, né? E vocês verão um pouco na minha fala. Eu também tomei a liberdade de não preparar nenhum PowerPoint, porque eu acho que está todo mundo tão cansado de apresentação com PowerPoint, né? Toda hora é PowerPoint, é Canvas, é Kahoot, já nem sei mais quantas plataformas que eu já fiz curso, e eu acho que a gente está muito cansado disso já. Né? Eu tenho um roteirinho aqui de algumas informações que eu acho que são importantes para vocês, vocês tendo dúvidas, vocês podem interromper a qualquer momento. Eu sempre digo que dúvida, curiosidade, para nós que somos professores, é extremamente importante. É porque na dúvida que nós percebemos, opa, às vezes não está legal, minha forma de abordagem não está atingindo vocês, tá? Fiquem bem à vontade. Como Leia já disse, meu nome é Arrima, eu sou professor aqui da FCBS, eu formei, meu Deus, em 1996. Então, esse ano eu faço 25 anos de formado em veterinária, né? E só para vocês entenderem como a veterinária é uma ciência linda, meu mestrado é na Faculdade de Farmácia, eu sou mestre em Ciência dos Alimentos e fiz doutorado, terminei doutorado em 2013 na Faculdade de Medicina Humana, na área de saúde da criança e do adolescente, né? E todo mundo assusta, mas um veterinário na pediatria, gente, podemos transitar em várias áreas, tá? Então, a universidade é uma ciência muito múltipla e eu espero que vocês percebam isso ao longo da minha fala. Bom, mas o que é a medicina veterinária? Né? A veterinária, vocês sabem melhor do que eu, a nossa relação com os animais, ela existe desde quando nós aprendemos a fazer registro, né? Então, você acha pinturas rupestres do ser humano interagindo com o animal, a gente encontra documentos lá que foram encontrados nas tumbas do Egito, nas ruínas da Grécia, onde a relação do ser humano com o animal, ela é antiga. Então a gente acredita que a veterinária também, que a preocupação com o animal, ela é antiga também, né? Lógico, não é com a dimensão que nós temos hoje, mas já existia essa preocupação com o animal que acompanhava o ser humano.
Mas a veterinária, como curso mesmo, né, de nível superior, ela começou, foi na França, em 1760, mais ou menos, foram criadas duas universidades de veterinária na França. Então, a França foi o país pioneiro na veterinária, né? E para vocês terem uma ideia, a primeira escola de veterinária que a gente tem, assim, documentos de registro, na verdade, pode ser que não tenha sido a primeira, mas, assim, registrada, é de 1761, né? Então, assim, é um curso muito antigo. Mas no Brasil, a veterinária não chegou tão cedo assim não, pessoal, né? Um pouquinho de aula de história para vocês. Vocês estão fazendo simulados. A veterinária no Brasil só chegou com a guerra lá de Napoleão. Por quê? Porque a França invadiu Portugal e nessa invasão de Portugal, a família real brasileira, né, portuguesa, desculpem, se deslocou para a principal colônia, que era o nosso país, o Brasil. Então, teoricamente, o Brasil foi descoberto em 1500, né, uma declaração oficial, mas somente a chegada da família real portuguesa aqui no Brasil, 1808, mais ou menos, 1810, é que se preocupou em que se criarem cursos de ensino superior. Então, o Brasil é muito atrasado em relação aos outros países da Europa, né? A das primeiras universidades que nós temos conhecimento, que é a Universidade de Évora, que é de Portugal, ela data de 1490, eu acho, alguma coisa assim. Então, ou seja, o Brasil demorou muito a desenvolver o ensino superior. Com a veterinária não foi diferente. Então, aqui no Brasil, na verdade, a veterinária ela não existia. Quando a família real chegou ao nosso país, eles criaram o cargo de veterinário. Ah, sim, Bárbara, tem problema não? Né? E criou, então, o cargo de veterinário para cuidar dos cavalos da família real. Então, foi um cargo de veterinário criado especificamente no Exército Brasileiro para cuidar dos animais da cavalaria. Então, ou seja, criou o cargo, mas nós não tínhamos o ensino superior. Né? Olha que engraçado. Então, todos os profissionais veterinários que estavam aqui no Brasil, na verdade, eles tinham a formação da França, principalmente. A França é o nosso principal referência de veterinária da época, né? Então, olha só. Então, a primeira escola de veterinária que a gente tem conhecimento aqui no Brasil só surgiu, gente, no século XX, em 1910. Olha para você ver, a família real chegou em 1808, mas nós fomos ter um curso superior de veterinário no Brasil em 1910. E só para chamar a atenção de vocês. E lá na França foi quando? 1761. Então, olha o lapso que nós temos aqui no nosso país com relação à educação superior. Né? Então, foi tudo muito difícil para nós. Nós éramos uma colônia. Isso é histórico. Então, a colônia realmente ela sempre fica atrás da sede. Né? E a partir de 1910, pessoal, nós tivemos várias escolas de veterinárias que surgiram e foram criadas. Então, algumas, as principais que nós temos, que existem até hoje, né? A primeira, que foi essa de 1910, ela foi criada na Escola do Exército mesmo. Então, era um curso de veterinária voltado para o Exército. E no mesmo ano, foi criada a Escola de Veterinária, que hoje, né, é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que foi uma das primeiras universidades do país. Então, nosso primeiro curso de veterinária mesmo, ele é de 1910, lá no Rio de Janeiro. Depois foram outras. Aí veio em 1914, lá em Olinda, Pernambuco, né, que hoje é a Universidade Federal Rural do Pernambuco. Depois nós tivemos em 1917 na USP, né, a Universidade do Estado de São Paulo, é uma estadual. Em 1923 nós tivemos a Escola de Veterinária, que hoje é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 1931 nós tivemos na Federal do Paraná. Eu falo Federal do Paraná, pessoal, mas na época não existiam universidades não, né? Hoje, esses cursos foram encampados pelas universidades. E aqui em Minas? Sou mineiro, uai. Eu tenho nome estrangeiro, mas eu sou bem mineiro. Adoro pão de queijo, né? Não é trem, sou. Né? Então, sou bem mineiro. E aqui em Minas, a nossa primeira escola de veterinária foi em Viçosa, 1932, né? Só que em 1942, essa escola ela foi transferida para Belo Horizonte.
e se tornou hoje, desde então funciona em Belo Horizonte, né? E em 1961, essa escola de veterinária, ela foi federalizada, ou seja, se tornou uma instituição pública, que é hoje a nossa escola de veterinária da UFMG, do qual, né, eu sou egresso, ou formei na escola de veterinária da UFMG em 96. Então, a escola de veterinária da UFMG, como instituição pública, é a primeira aqui de Minas Gerais. Não é à toa que também é a escola de referência para veterinária, não só para o nosso estado, mas para o país inteiro e também para o mundo. Né? A universidade, a escola de veterinária do UFMG, ela é referência mundial também em algumas áreas de conhecimento. Né? Então, Belo Horizonte, né, a escola da UFMG, e depois voltou a surgir a escola de veterinária de Viçosa, foram as duas primeiras escolas que nós temos aí de veterinária em Minas. E não é por à toa que são as duas referências hoje em nosso estado, né? Bom, e depois disso, pessoal, essas escolas de veterinária foram criadas, mas para vocês verem como que as coisas são engraçadas, a profissão de médico veterinário mesmo, no nosso país, ela só foi regulamentada em 1933. Então, olha que engraçado. Existiam as escolas, formavam-se os veterinários, mas legalmente era uma profissão que não existia no Brasil. Né? O Brasil tem uma história muito interessante, que quando a gente para e começa a ver essas coisas, você fica assim, meu Deus. Estou chocada, Arima. Estou chocada, não sabia. É complicado, né? E o nosso Conselho Federal, que regulamenta a profissão, todas as profissões no Brasil, elas têm um Conselho Federal e os conselhos regionais, né? O nosso conselho, que é o Conselho Federal, ele só foi criado em 1968. Então, bem depois de todos os cursos. Então, a pessoa, ela formava e fazia o que queria, literalmente. Né? E as coisas não podem funcionar assim. Bom, enfim, então a escola de veterinária da UFMG, de data de criação, ela é de 1942. Quando eu entrei na universidade, eu entrei em 92, a escola estava fazendo 80 anos de fundação. Então, é toda uma tradição da escola de veterinária da UFMG. Antes que vocês me perguntem, por que você escolheu medicina veterinária? Pessoal, não me faça essa pergunta, né? Mas, assim, bem resumidamente, meu sonho era fazer ciências biológicas. Sempre gostei muito de entender como a natureza funcionava, as plantas, eu sempre tive essa curiosidade. Não me perguntem por que eu nasci com essa curiosidade. E naquela época que eu estudei, ciências biológicas ainda era um curso relativamente novo, um pouco de preconceito, todo mundo falava, não faça biologia não que você virará professor. Então, eu acabei escolhendo veterinária. Não adiantou nada, né, gente? Virei professor do mesmo jeito. Né? Então, acho que isso também estava embutido na minha formação. Mas, em momento nenhum, eu me arrependi da escolha de ter feito veterinária. Até mesmo porque nós temos uma relação muito grande com o pessoal da biologia. São dois cursos que conversam muito. Né? A gente tem muito em comum, os veterinários trabalham muito em associação com os biólogos, né? Pela similaridade que nós temos de atuação. Bom, então, quando eu entrei na universidade em 1992, nós tínhamos aqui no nosso país, no Brasil, aproximadamente 27 escolas de veterinária no país inteiro, né? Não nos cabe aqui discutir questões políticas, abertura do mercado brasileiro, esses governos ultraliberais e por aí afora. A situação que hoje, no Brasil, nós temos mais de 350 cursos de medicina veterinária. Né? O Brasil tem mais de 50% dos cursos de veterinária do mundo. É tudo concentrado em um país só. Isso não é bom. Né? E o problema disso? Cursos muito bons e cursos que a gente não consegue mensurar a qualidade. Né? Então, a gente tem um disparate muito grande. Então, são mais de 350 cursos. Aqui em Minas Gerais, nós temos 74 cursos de medicina veterinárias oficialmente reconhecidos para funcionamento. Eu não conheço os outros estados, pessoal, porque a gente está em Minas, né? Eu acredito que a maioria de vocês não deva sair de Minas para estudar, né? E dessas 74 instituições que nós temos aqui em Minas, nós temos 9 que são públicas, que são federais, né? E tem o FMG, tem Viçosa,
Lavras, Uberlândia, deixa eu ver qual mais. O Instituto Federal do Norte de Minas tem veterinária aqui no Campus Salinas. Nós temos o Instituto Federal de Minas Gerais também. E tem o Instituto Federal do Sul de Minas e a Federal de Juiz de Fora também, lá na zona da Mata. Né? E tem Salinas aqui? Eu não sabia. Tem Salinas. Tem Salinas, o Campus Salinas. Veterinária no Campus Salinas. Instituto Federal, uma opção também. Tá? Então, essas são as federais que existem no Brasil. E nós temos algumas instituições particulares. Não conheço as instituições particulares. Duas eu conheço porque eu tenho amigos que trabalham nela. Né? Então, tem um curso muito tradicional, que é o da PUC Minas, que tem um campus em Betim. Né? A PUC é uma instituição de tradição, não só em Minas, mas no país inteiro. E tem uma outra em Belo Horizonte, que chama FEAD, é uma Faculdade de Estudos Administrativos, que também tem o curso de veterinária, eu também tenho amigos que trabalham na FEAD também. Né? Então, nós temos aqui em Minas, além das federais que eu conheço, essas duas particulares que eu também conheço, né? E que são instituições que têm uma avaliação boa no MEC. Né? Então, quando a gente fala de avaliação no MEC, a gente tem um conceito de curso. Então, curso 4 ou 5, a nota é de 1 a 5, são instituições consideradas muito boas ou ótimas. Então, uma dica que eu dou para vocês, isso não é só para veterinária, quando vocês forem escolher uma instituição para ingressar, vejam o conceito do curso que o MEC oferece. Tá? Não olhem conceito de guia de estudante ou de outra forma, não. Vá direto ao MEC, ao Ministério da Educação, essa avaliação é muito séria. Eu tenho amigos também que participam de avaliações. Então, um curso bom, ele tem nota 4 ou 5. Tá? É o que a gente chama de conceito de curso. Então, essas que eu falei, as de Minas, todas as de Minas têm conceito 4 ou 5. Né? Vou defender. Só tem uma de Minas que tem conceito 5 no MEC, a UFMG, a Escola de Veterinária na qual eu me formei. Né? Vamos fazer propaganda. Mas Viçosa é uma escola muito boa, tem uma estrutura muito boa. Lavras tem uma estrutura muito boa. Né? Então, são escolas excelentes. A de Uberlândia também é muito boa, de Juiz de Fora também é muito boa. Né? Então, as universidades federais têm uma estrutura muito boa. Ô Mari, o FMG é o sonho de muita gente, mas não fecha a sua cabeça não, nós temos várias instituições federais maravilhosas, é porque o FMG sempre foi a primeira, né? Você encontrará cursos excelentes fora do FMG também. Viçosa, Lavras, Juiz de Fora, são universidades fantásticas também. E dá para fazer depois cursos lá, especialização, mestrado, eu acho que eu tento abrir sabe, porque a pessoa que faz o caminho, né, Arma, como você bem colocou. Uhum. Eu formei na escola de veterinária, meu mestrado é na faculdade de farmácia, meu doutorado na medicina e vim parar cá em Diamantina. Então, assim, né? Lógico, a FMG sempre é um sonho, Mária. A UFMG, ela tem uma tradição, né, gente? É a mais antiga de Minas, uma das primeiras do país. O FOP, é uma pena que o FOP não tenha veterinária. O FOP é uma instituição tão boa, mas eles fizeram opção por não abrir cursos da veterinária. É uma opção, né? E lógico, eu esqueci também que a nossa universidade aqui, a Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, também tem o curso de veterinária. Serei bem sincero com a Leia, meu sonho é que esse curso fosse aqui em Diamantina. Eu juro para vocês que eu briguei para que ele fosse aqui, mas por uma questão logística, de campus, de política, ele foi para a UNAI. Então, eu acabei me distanciando um pouco do pessoal da veterinária, porque, gente, o NAI está a mais de 700 quilômetros aqui de Diamantina. Então, infelizmente, a distância é um fator impeditivo de eu ser mais ativo, né? Bom, mas acontece. Então, como que funciona o curso de veterinária? O curso de veterinária, pessoal, é um curso caro para ser mantido pelo governo brasileiro. Não é um curso barato. Existe um ranking de valores que o país gasta para fazer cursos de educação superior. O mais caro é medicina, coladinha ali na medicina, estamos nós, a veterinária. Tá? Então, são os dois cursos mais onerosos para o país. Depois da veterinária vem odonto, farmácia, fisioterapia, nutrição e vários outros. Né? Então, são cursos caros, não são cursos baratos. Por isso que nas instituições particulares, a mensalidade não é barata. Né? Manter um curso de veterinária é muito caro.
né? É um curso de dedicação integral, e quando eu falo com vocês que é integral, não é só manhã e tarde, não. É manhã, tarde e noite. Dedicação integral mesmo, né? Porque como a carga horária do curso não é baixa, eu não vou lembrar exatamente, mas são mais de 5.000 horas que a gente tem que cumprir. Então, muitas das nossas atividades, os estágios, a estágio em clínica, né, os estágios extracurriculares, eram feitos à noite ou final de semana. E nós tínhamos os plantões, que nós também tínhamos que cumprir uma carga horária de plantão, que era à noite, que tinha que ser depois da nossa sala de aula, depois das aulas que nós tínhamos, né? Então, um curso de dedicação integral, né? Ah, professor, eu tenho que trabalhar para fazer veterinária. É viável? É viável, mas você vai ter que fazer um ajuste da sua agenda muito intenso, porque é um curso que demanda muito estudo e muito trabalho, tá? Então, é um curso muito bacana. E todos os cursos de veterinária, pessoal, sejam eles instituição pública ou privada, a gente segue normas no MEC. Então, o MEC, ele emite, que a gente chama das diretrizes curriculares, que nessas diretrizes curriculares, eles falam, olha, o curso de veterinária, para a pessoa se formar em veterinária, ela terá que estudar, ela terá que ter algumas competências e habilidades, e eu estava conversando com a professora Leia mais cedo, e quando a gente pega as competências e as habilidades do veterinário, tem lá toda a parte de matemática, de exatas, toda a parte de humanas, toda a parte de ciência da tecnologia. Na época que eu estudei, essa parte de tecnologia não existia, porque não existia nem internet ainda, não existia nem computador quando eu comecei a estudar. Então, tem que ter habilidades mínimas de informática, tem que ter habilidade de comunicação, tem que ser empreendedor, tem que ter... Então, ou seja, todas as habilidades de todas as áreas de conhecimento. Claro, é um curso da área de biológicas e saúde, mas a gente tem que ter toda essa formação humanística, formação técnica em tecnologias, né, de empreendedorismo, que é um pouco da área de gestão. Né? Nós somos profissionais hoje, vocês mais do que a gente, são muito mais cobrados em termos de serem múltiplos, de terem múltiplas habilidades do que na época que nós estudamos, né? Eu mais do que a Leia ainda, né, gente? Porque, né, Leia, eu já sou jovem há mais tempo do que a Leia. Eu tô bem conservado, gente, olha. Tá bem conservado. Não, passou dos 40 a gente não conta mais. O que é 40? Não lembro disso mais, 40. não. Então, eu fiz 44. Não vem não, que você tá com cara de novinho, você é bebê ainda, Já tô um pezinho do meio século já. Você tava se formando, eu tava entrando na faculdade. Tá vendo, pessoal? Olha para vocês verem, né? Né? Mas, pessoal, então assim, mudou muito. E nós temos sempre que aprender, né? Acompanhar o desenvolvimento, a gente não pode ficar para trás, né? Bom, mas aí a veterinária. O que a veterinária estuda? O que vocês devem esperar quando vocês chegarem num curso de veterinária? Então, como eu disse para vocês, essas diretrizes curriculares, ela fala que o profissional da veterinária, ela tem que ter conhecimentos da área de ciências biológicas e ciências da saúde, ela tem que ter conhecimentos, tem que ter formação na área de ciências humanas e ciências sociais, e ela tem que ter conhecimentos específicos da medicina veterinária. Né? A minha formação de mestrado, de doutorado, o caminho que eu segui, ele não foi da área de ciências biológicas, não. A minha formação mais na área de produção de alimentos, né, da tecnologia de alimentos. Mas, concurso público, os caminhos da gente são meio estranhos, às vezes, eu acabei aqui na universidade, estou na área de ciências biológicas. Então, essa área de ciências biológicas, que nós chamamos de ciências biológicas, envolvem disciplinas que são comuns, gente, a todos os cursos da área da saúde. Não sei se alguém que optará pela biologia, a biologia também tem, que são disciplinas que a gente chama de anatomia, bioquímica, o pessoal adora, o pessoal que escolhe essa área da biologia, né? Nós temos uma disciplina da qual eu sou professor, que é a biofísica, tá? Então, a biofísica, ela está muito presente na veterinária. A gente estuda fisiologia, que é o funcionamento do corpo humano. A gente estuda as disciplinas que a gente chama de morfologia, que a gente estuda célula, estuda tecido, estuda órgão. Vocês devem ter visto isso na biologia, né? Eu não sei como que é a matriz, mas acredito que tem estudar célula, tecido, bioquímica, ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons, essa formação biológica básica, né, Leia? Sim. Né? A fisiologia, vocês aprenderão como que o corpo do animal funciona, que é muito parecido com nós seres humanos, que
Depois a gente tem toda a parte de farmacologia. Farmacologia é estudar medicamento. O que é um antibiótico? O que é um antirretroviral? O que é um antifúngico? O que é um antimicótico? O que é um corticoide? Então, essas medicações todas que vocês conhecem, aspirina, dipirona, flenaco, tandriflan, ibuprofeno. Então, a gente estuda isso no veterinário. O que são essas medicações e como essas medicações são aplicadas nos animais, né? E a veterinária, eu falo que ela é muito mais difícil que a medicina humana, porque nem todo remédio pode ser aplicado em qualquer grupo de animal. Tem remédio que gato não pode tomar, tem remédio que cachorro não pode tomar, tem medicações que são específicas de cavalo, tem outras que são específicas de boi. Então, cada espécie animal, vocês aprenderão que a gente tem que ter uma conduta um pouco diferente, né? Então, essa parte que a gente chama da parte básica das ciências biológicas. E aí vem uma coisa muito interessante, que o veterinário, pessoal, ele é profissional de saúde, né? Então, nós na veterinária, nós estudamos toda a questão de saúde, saúde humana, saúde animal, saúde ambiental, como que as doenças de um animal podem passar para o ser humano, né? Para vocês terem uma ideia, isso que vocês conhecem hoje como unidade básica de saúde, né, essas campanhas, essas políticas públicas, né, que existem hoje para as pessoas, elas surgiram foi na veterinária. Porque a veterinária, nós sempre trabalhamos com rebanho, vocês devem ter escutado aí o tempo inteiro falar, né, imunidade de rebanho, com Covid que está aparecendo, isso veio da veterinária. Porque na veterinária, nós nunca trabalhamos com um indivíduo, a gente sempre trabalhou com rebanho. A gente não trabalha com um boi, a gente trabalha com, dependendo da fazenda, com 150, 200, 300 mil bois. Então, a gente não pode pensar apenas em um indivíduo. Então, muito do que tem hoje nessa área de saúde humana surgiu, na verdade, foi na veterinária. A preocupação com o que a gente chama com o coletivo, né? A pública. Então, isso é muito forte na veterinária. A gente chama de medicina veterinária preventiva. Na veterinária, a gente aprende a evitar doenças mais do que tratá-las, né? Porque tratar é caro. Então, a gente quer que os animais não adoeçam. A gente vai cuidar dos animais para que eles não adoeçam, né? E por essa história, acabou que a veterinária criou uma ligação muito grande com a saúde pública, tanto é que hoje nas prefeituras você tem concurso para médicos veterinários que vão trabalhar justamente na área de saúde. Né? Então, essa é a função do veterinário também, trabalhar com saúde, saúde humana. Né? Na veterinária, a gente tem um termo mais amplo ainda, que a gente chama de saúde única. O que é saúde única? É a saúde do animal, a saúde do homem e a saúde do meio ambiente. O veterinário, ele tem que articular essas três situações, né? que é o forte da veterinária, que é o diferencial da veterinária em relação a outros cursos, né? E eu falo com relação a todos os outros cursos. A medicina humana não tem essa visão. Poucos são os profissionais da medicina humana que têm a visão ambiental. Poucos são os profissionais da medicina humana que conseguem perceber que a doença do animal afeta a doença do homem, né? Poucos são os profissionais da medicina humana que percebem que quando o animal da pessoa está doente, a pessoa ela vai ao hospital procurando ajuda para ela, mas na verdade o problema não é ela. É o animalzinho dela que muitas vezes está doente. Então, essa formação múltipla que a gente tem que pensar em todo mundo, em todo ambiente, ela é exclusiva da medicina veterinária. Tá, pessoal? Por isso que nós temos a formação tanto na área de ciências biológicas e nós temos essa formação também na área de saúde. Um outro ponto que é interessante também na veterinária é que nós temos a formação da área de ciências humanas e sociais. Na época que eu estudei, eu não sei como que estão os nomes hoje, que mudam, mas eu tive aula de sociologia, eu tive aula de antropologia, eu tive aula de administração, porque muitos veterinários serão donos dos próprios negócios, serão donos de clínica, serão donos de pet shop, ou então abrirão comércios. Então, a gente tem aula de administração, eu tive aula de economia, então a gente tem toda essa formação na área de humanas e sociais também, né? E o veterinário, pessoal, ele tem que ter essa formação humana, porque a gente desses animais. Ou se for numa fazenda, com o proprietário da fazenda, né?
Então, a gente precisa ter esse cuidado, essa habilidade de conversar com as pessoas, de nos relacionarmos com as pessoas. Eu lembro que quando eu estava na clínica, a gente estava fazendo os plantões na clínica, chegava alguns clientes com os animais, meu animal está passando mal, não dormiu direito essa noite, queixando N problemas com o animal. A gente pegava o bichinho, examinava, e a pessoa, assim, o tutor o tempo inteiro falando durante a consulta, e a gente ia puxando a palavra, ia conversando. Na verdade, o animalzinho não tinha nada. A pessoa que estava doente, a pessoa que estava precisando de carinho, de atenção. Então, nós veterinários temos essa função, a gente precisa ouvir as pessoas. Mas o animal também não podia sair sem medicação nenhuma. Então a gente sempre falava: olha, ele provavelmente, seu animalzinho está estressado, ele está cansado. A gente, na verdade, só receitava uma vitamina ou uma coisa bem simples para o animal. Fique de olho nisso. Mas o proprietário, o tutor, saiu de lá tão feliz e que a gente percebia que, na verdade, nós havíamos consultado, era o tutor, não era o animal. Então, essa formação humana para nós veterinários ela é muito importante. E vocês terão que aprender na veterinária. A gente fala que médico é muito seco, né? Quando a gente vai na clínica, no hospital, o veterinário também, algumas horas, ele tem que ser muito seco, porque a gente vai lidar muito com a morte, né? Então, eu passei por uma situação dessa recente, eu perdi um cachorrinho recentemente, chorei compulsivamente, gente. Eu levei para vocês verem como é que funciona, né? Aí era o ARRIMA tutor, não era o ARRIMA veterinário. Eu levei meu animal na clínica, porque eu não tenho muitos recursos em casa, e ele morreu. Então, assim, e a gente precisa ter essa sensibilidade de lidar com a perda do outro, né? Vocês devem ter tido animal de estimação em casa, todo mundo já teve um bichinho. E quando esse bichinho morre, é uma perda muito grande, né? Então, a gente precisa ter essa formação humana, ser sensível. As meninas ficaram brincando mais cedo que pintam, que fazem artesanato, isso é importante, a gente precisa amadurecer esse nosso lado emocional, espiritual, isso é muito importante para um veterinário, tá? Pessoal, vocês ficam colocando as coisas no chat aqui, eu falo, o que a Samara falou? Que o coração não aguenta ver uma situação dessa. Samara, mas a gente aprende ao longo do curso, a gente tem que se controlar, sabe? Assim, então, na hora que a gente está fazendo atendimento, que é um procedimento ruim, eu já tive que fazer eutanásia, não é agradável, mas na hora a gente precisa manter uma certa firmeza, lógico, não podemos perder a compaixão. Aí você abraça o proprietário, não, é melhor para ele vai descansar. Aí na hora que o proprietário se despede e vai embora, aí você pode desabar, mas a gente não pode desabar na frente do tutor. A gente precisa garantir sensibilidade, ser sensível à perda e à dor dos outros. Tá? Então, essa formação humana ela é muito importante na veterinária. E depois disso tudo, tem a área de ciências biológicas da saúde, eu falei com vocês da área de humanas, mas a veterinária também tem formações que são específicas do curso, a gente chama de formação específica, conteúdos específicos. Então, o que a gente vai estudar especificamente na veterinária? Mari perguntou, você atuou na área após a graduação? Muito pouco, né? Eu fui concursado, eu trabalhei mais na área de vigilância, mas infelizmente nos concursos que eu passei, Samara, o salário não era muito bom, né? E aí eu acabei recebendo um convite para ingressar na pós-graduação, e para vocês verem, o salário, a bolsa que eu recebia na pós-graduação valia mais a pena que o meu salário, na época, né, pessoal? Muitos anos atrás isso, né? Então, eu fiquei muito pouco tempo especificamente na clínica e com vigilância, tá? Porque realmente, financeiramente, na época, veterinário não era valorizado. Isso do salário. Ô Mari, isso tem Mari e tem Mari B, né? Então, é só Mari B. O salário, a remuneração é uma coisa muito complicada. E não é só na medicina veterinária, não, né? Todos os profissionais, todos os cursos passam por isso. A veterinária ela tem a vantagem que nós temos um piso salarial. Então, como nós temos um conselho que é forte, o conselho conseguiu aprovar uma lei. Então, na medicina veterinária tem um piso salarial, ou seja, nós não podemos receber menos que determinado valor, que eu não sei te falar exato quantos salários mínimos que são, não. Então, isso, assim, para nós da veterinária é bom, né? Agora,
formar, se graduar em qualquer curso superior, pessoal, não é garantia de realização salarial, não. Né? A gente tem que ser mais, a gente não pode ser. Se você ficar na média de formação da maioria dos profissionais de nível superior, vocês terão um salário base da categoria. Mas quando você estuda, você se destaca, você se aponta como um profissional de nível diferenciado, você consegue almejar salários melhores, tá, Mari? Isso é um processo. Mas não preocupa não, que isso é de todas as profissões. Logo que a gente é recém-formado, a gente vai receber pouco mesmo, mas esse pouco que a gente recebe é importante para a gente aprender a se valorizar, é o necessário para que a gente busque conhecer mais, que a gente conheça o que o mercado está precisando da gente, para a gente se aperfeiçoar e se adequar. Tá? Aproveitando o gancho, eu nunca imaginei que eu seria professor de uma universidade federal. Nunca. Quando eu fiz o mestrado, né? Na época que eu estava no meio do mestrado, eu fui nomeado para tomar posse na Emater, né? E com cargo de veterinário, salário melhor. Só que eu estava no meio do mestrado e eu já tinha visto alguns editais específicos de alguns concursos de veterinária que eu gostaria de prestar, que o mestrado varia ponto para o processo de seleção e para o concurso. Aí, na época, eu conversei muito com minha mãe. Minha mãe foi um suporte muito importante que eu tive na época. Nunca vou esquecer minha mãe. Falei assim, meu filho, continue no mestrado. E mesmo que a sua bolsa termine, aproveite que sua mãe ainda é viva, que ela pode te sustentar até se você se posicionar profissionalmente. Aí eu falei assim, mãe, é o que eu precisava ouvir. Por sorte, minha bolsa não acabou não, tá, gente? Minha bolsa não foi cortada, graças a Deus. Mas como eu tive o suporte da minha mãe para continuar, né? E eu não tomei posse no meu cargo da Emater, eu queria um concurso do Ministério, olha para vocês verem, eu almejava um concurso melhor. Só que quando eu terminei o mestrado, desígnios espirituais, religiosos, eu não sei, concepção filosófica, teológica, religiosa de cada um, surgiu o concurso aqui na universidade, que eu podia fazer com título de mestrado, quem tinha só graduação não podia fazer, então, ou seja, o título foi importante para eu poder tentar o concurso, e eu fui aprovado. Eu nunca imaginei que eu fosse ser professor de uma universidade. Mari perguntou aqui como é a atuação com animais de grande porte. Então, pessoal, aqui no Brasil, infelizmente, quando a gente fala da veterinária, criou-se aqui, eu sou veterinário de pequenos animais, eu sou veterinário de aves, eu sou veterinário de grande porte. É um conceito que a gente tem que acabar com ele. Né? É claro que todo mundo acaba tendo uma afinidade por uma determinada espécie animal. Né? Mas quando nós falamos de animal hoje, a gente não pode fazer muita distinção, não. Nós temos que ser, antes de tudo, clínicos. Nós somos clínicos veterinários. Né? A gente tem que atender. Imaginem vocês quando vocês chegam numa fazenda. Eu sou clínico, eu sou só de boi, por exemplo. Mas o cavalo que o dono da fazenda tem está passando mal, você não vai poder deixar o cavalo morrer. Aí, de repente, o dono da fazenda tem uns 4, 5 cachorros. O pessoal da fazenda adora cachorro. Você foi lá para atender o boi. O cachorro está ali passando mal na sua frente, você não pode falar, eu não sei atender cachorro. Então, nós, veterinários, temos que ter a percepção de clínica de todas as espécies, inclusive aves. Eu serei bem sincero, na minha época de estudo, a ave não era uma coisa comum, não se existia ave de estimação igual existe hoje, tá? Mas com relação especificamente a animais de grande porte. E aí vale para outras espécies também. Vale para cabra, ovelha, coelho. Eu fiz disciplina de coelho, gente, na época, criação de coelho, tá? Criação de cavalos, né? A gente tem, com relação ao animal, algumas áreas. Então, a gente tem a área que nós chamamos de nutrição animal. A gente estuda toda a parte de nutrição de várias espécies animais. A gente estuda toda a parte de produção animal, né? Essa parte de produção animal ela é muito mais focada na zootecnia, mas nós da veterinária fazemos tudo também. Então a gente estuda a questão de quanto tempo o animal tem que ficar confinado, se é gado de leite, se é animal de corte, se é cavalo, se é cabra, se é ovelha, se é galinha. A gente estuda toda a parte que nós chamamos de produção e nós estudamos toda a parte de reprodução animal também, né? Então, por exemplo, se é bovino de leite, é uma conduta. Se é animal que vai para corte, é outra. Se é cavalo, já tem uma conotação diferente.
Hoje, a veterinária está entrando muito na multiplicação e reprodução de espécies ameaçadas de extinção, que é uma área muito nova da veterinária. Então, o veterinário é o único profissional habilitado para trabalhar com reprodução de animais, tá? Então, tudo que a gente tinha antes para animal de grande porte, que era nutrição, reprodução, né? A gente hoje tem que abrir para todas as espécies animais. Por isso que eu falo que é um curso muito abrangente. E aí, na veterinária, não só de animais de grande porte, a gente tem toda a parte de clínica também, né? Então, a gente aprende a fazer exame clínico, quando o animal chega, o que nós temos que fazer com o animal, né? Igual vocês quando vão ao médico, aferir temperatura, aferir pressão, batimento cardíaco, pulso, fazer exame de sangue, fazer exame de fezes, tá? Nós é que fazemos tudo, pessoal. Não é igual laboratório humano que você chega lá, coleta, tem alguém que faz lá especificamente para o humano, não. Na veterinária, é a gente que faz tudo. Desde coletar o sangue e fazer o exame, somos nós que fazemos, tá? A gente tem a parte legal também de... Olha para vocês verem, quando eu estudei só existia o ultrassom estava começando. Então a gente tem toda a parte de fazer raio-x, de fazer ultrassom. Hoje nós já temos tomografia para animal acessível, né? Então assim, Mari, é muita coisa. A veterinária evoluiu muito nesses anos. Eu mantenho muito contato. Eu formei em 96. Para vocês terem uma ideia, na época, logo depois que nós formamos, estava surgindo o Orkut. Então, minha turma de veterinária, nós fizemos o grupo do Orkut, para nunca perder o contato. Depois saiu o Orkut, veio o Facebook. Hoje, nós temos um grupo de WhatsApp, né? Então, eu tenho amizades da época da veterinária até hoje. São meus grandes amigos, são do meu curso. E a gente conversa até hoje, com todas as dificuldades de tecnologia. E eu tenho amigos hoje, se algum de vocês algum dia ingressar no curso e quiserem me procurar para fazer o estágio, eu tenho amigos que trabalham no Ministério da Agricultura, eu tenho amigas que são donas de hospitais veterinários 24 horas, eu tenho amigos que trabalham como autônomos, eu tenho amigo que trabalha com bovino, eu tenho uma amiga minha que é veterinária anestesiologista, ela especializou em anestesia de animal, que é professora lá nos Estados Unidos. Eu tenho outro colega que trabalha, já dei seu estágio, eu tenho um amigo que trabalha na Holanda, eu tenho amigo que trabalha na França, eu tenho amigo que trabalha com cabra, com boi, eu tenho alguns colegas só de formação de pessoas na área de medicina veterinária, então só na área de gestão de pessoas. Eu tenho um amigo que trabalham com inspeção de carne e produtos derivados. Eu tenho amigos que são produtores rurais de produtos derivados de cabra, de leite de cabra. Eu tenho uma amiga que produz só queijos. Então, assim, nossa, é muita... Eu tenho amigos que são veterinários de prefeituras, né, que trabalham na área de saúde humana. Então, a veterinária ela tem um campo de trabalho, assim, infinitas, Leia, são infinitas. Nem eu sei mais o que tem. Eu tenho veterinários hoje, para vocês terem ideia, que só fazem exames de imagem, é só raio-x igual ultrassom. Vocês já ouviram falar de médico radiologista? Hoje nós temos veterinários que são só radiologistas, que têm clínicas que só fazem exames, não fazem mais nada, porque é muita demanda, tá? Uma área importante, que é a área da veterinária, que eu tive mais contato, né, que eu ainda tenho como professor, por causa dos trabalhos que eu faço com meus alunos. Eu gosto muito de fazer trabalho com comunidades, que é a parte de alimentos. Então, o veterinário trabalha com inspeção de alimentos, queijo, leite, mel, carne, ovo, todos os produtos animais e derivados. Eu não sei se vocês já repararam quando vocês forem comprar um produto, se não, comecem a reparar a partir de agora. Os produtos de origem animal, eles têm um símbolo, o CIF, que é o Serviço de Inspeção Federal. Alguns têm o Serviço de Inspeção Estadual e alguns têm o Serviço de Inspeção Municipal, né? O único profissional que pode, que tem legalmente direito de falar que aquele estabelecimento pode ter aquele carimbo, é o médico veterinário. Então, a inspeção de produtos de origem animal que nós falamos é competência exclusiva do médico veterinário. Vários outros profissionais já tentaram tirar esse nosso direito, mas não conseguem. Por quê? Porque o veterinário, quando a gente pega o animal, a gente estuda o animal desde a hora que ele é uma célula,
que é a parte toda básica, até a hora que esse animal foi para abate, depois que o animal foi abatido, os produtos que são gerados a partir dele. O veterinário é o único profissional que acompanha a cadeia toda. Ah, esqueci, pessoal, olha para vocês verem. A gente estuda doença. Sabe o coronavírus que está aparecendo direto aqui para nós agora? Gente, na veterinária a gente já tem coronavírus, é uma das principais doenças de cães e gatos e animais de companhia. Existe vacina de coronavírus para animal. Nossa, quem tem um pet em casa sabe que tem que vacinar o animal todo ano. Uma das vacinas que tem ali dentro é de coronavírus. Então, essas doenças virais todas que aparecem, a gente estuda tudo. Vocês conhecem malária, febre amarela, doença de Chagas. Já escutaram isso, né? Vírus da influenza. Nossa, nós temos isso tudo na veterinária, nós estudamos tudo. E quando a gente estuda essas doenças, esses vírus, bactérias, tuberculose, que é muito comum também, né? A gente estuda tudo. E sempre quando a gente tem essas disciplinas, na época que eu tinha, os professores sempre falavam da doença humana também. Então a gente estudava a doença, por exemplo, tuberculose. A gente estudou tuberculose em cães, em gatos, em cavalos, em bovinos, né, que é boi, cabra, ovelha, esses animais todos. Depois vi um pouquinho de tuberculose humana, né? Então a gente estuda isso tudo também, as doenças todas a gente estuda. E uma área muito importante da veterinária que eu esqueci de falar, trabalhar como pesquisador. Esses testes que vocês vêm aí desenvolvendo vacina, desenvolvendo medicamento, quem que vocês acham que faz isso, pessoal? Sempre tem algum veterinário na equipe de trabalho. Essa área de pesquisa, desenvolver produtos. Sim. Sempre começa com a base, né? Sempre começa com animais, para depois ir para humanos. Nunca vai para humanos direto. Então, sempre tem um veterinário envolvido. Sempre vocês encontrarão um veterinário. Então, quem gostar de pesquisar, de conhecer, nós temos os institutos de pesquisa. Você pode ser um pesquisador, você não necessariamente necessita ser um professor. No Brasil, nós temos institutos de pesquisa. Quer ver alguns para vocês? Olha, a Embrapa. Já ouviram falar da Embrapa? Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Você pode ser um pesquisador da Embrapa, né? Você pode ser um pesquisador do IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária. Você pode ser um pesquisador da Emater, né? Que é a Empresa Mineira de Assistência Técnica e Extensão Rural. Então, nós temos várias empresas que absorvem veterinários como pesquisadores, né? Porque é uma coisa que a veterinária precisa. Ah, esqueci, tá vendo? Olha para vocês verem. Eu tenho uma amiga que mora em São Paulo, que ela é pesquisadora de uma indústria de ração. A função dela é desenvolver rações cada vez mais saudáveis para serem comercializadas. Né? Então, ou seja, a pesquisadora trabalha especificamente com nutrição de cães. Né? Então, assim, é muito amplo, pessoal. As oportunidades, elas surgem na vida da gente. Então, na veterinária, uma coisa que eu aprendi é ficar aberta a possibilidades. Né? Eu nunca falei assim, eu não quero. Eu sempre falava assim, nossa, algumas áreas me atraíam mais. Igual, por exemplo, eu trabalho hoje com muita tecnologia de alimentos, que é uma área que eu gosto. Né? Eu acho muito legal você trabalhar dentro de uma indústria, mexer com uma indústria. Eu já fiz um trabalho com o pessoal aqui do Cerro, na cooperativa do Cerro. Então, é uma área que eu, veterinário, gosto muito. A área de alimentos, vigilância sanitária, né? Do cuidado na produção do alimento, de fazer a embalagem certa do alimento, para que o consumidor não tenha uma doença transmitida por aquele alimento. Ah, quer ver uma doença que vocês devem conhecer? Uma brincadeirinha que vocês fazem muito? Já ouviram falar de salmonese? O pessoal fala muito de salmonese. O que é a salmonese? Na verdade, é a bactéria salmonella que está presente na maionese. Porque a salmonella é uma bactéria muito comum em ovo. Então, a galinha, né? A cloaca da galinha é o sistema reprodutor, mas é o sistema digestório dela também. É o equivalente ao ânus humanos. Então, quando o ovo sai ali pela cloaca, ele sai com as bactérias do intestino da galinha. Então, se o ovo não for devidamente manipulado, a salmonela que estava do intestino da galinha, que está contaminando a galinha, entrou no ovo. Quando a gente pega o ovo e faz a maionese está contaminada, a salmonela multiplica, a gente tem diarreia, a gente passa mal. Todo mundo aqui já ouviu falar, já escutou a expressão salmonese. É uma doença que veio da galinha. Né? Então, a gente estuda isso tudo na veterinária. Então, assim, a veterinária é muito ampla. Essa parte de salmonese que eu brinquei, eu falei com vocês, porque é uma parte que eu acho muito interessante, né? Os produtos que vêm do animal podem trazer doença para nós.
seres humanos, tá? Bom, acho que a área de atuação... tá vendo? Eu pego minhas anotações, porque a cabeça já não ajuda. Então, a gente pode trabalhar com toda essa parte de vigilância sanitária, que eu falei com vocês. Tem veterinário que abre loja para vender produtos veterinários, para vender ração. Vocês conhecem aqui a casa, que nós temos algumas lojas. Todas essas lojas que têm produto veterinário, tem que ter um veterinário na loja. A gente chama de responsável técnico, né? Aqui na nossa universidade, por exemplo, nós temos animais nas nossas fazendas. Nós precisamos... Então, dentro da universidade, tem o cargo de veterinário. Ele não é nem professor, o cargo dele é veterinário, ele é o responsável técnico da universidade. Então, é ele que vai controlar a venda dos animais, a vacinação dos animais, a alimentação dos animais. Então, toda essa parte de responsabilidade é dele. Ele nem mexe com sala de aula. O cargo dele é de médico veterinário. Para alegrar vocês, esse cargo de médico veterinário das universidades, o salário é muito maior que o de professor. Tá? Então, você ser veterinário responsável técnico de uma universidade, por exemplo, ou de uma fazenda pública, você ganha muito mais, o salário é muito maior que o salário de professor, tá, gente? Professor, o salário... Nessas maravilhas que todo mundo acha, não, né? Eles acham que a gente ganha por hora, e não é por hora, o nosso salário é meio fixo, né? Então, tem um cargo de veterinário específico. E para vocês terem ideia, no serviço público que eu estou hoje, dentro das carreiras, a carreira que mais paga no serviço público é médico, e a segunda que mais paga, que é melhor, é veterinário. Então, são as duas profissões, assim, pela complexidade da formação, pelo tanto de coisa que nós trabalhamos, são os que são bem remunerados mesmo, tá? Pessoal, eu acabei virando professor por uma força do destino, né? Não imaginava que eu seria lotado na saúde. Hoje eu dou aula para biologia, educação física, nutrição. Eu nunca imaginei que eu fosse dar aula para educação física, né, pessoal? Foi um desafio muito grande, porque eu tive que estudar muita coisa de humano. Então, eu aprendi muito. Eu achei que eu ia dar aula nas agrárias, eu achei que eu ia mexer com a zootecnia, com a agronomia, né? Então, acontece, né? Mas faz parte. Uma outra coisa que é legal da veterinária hoje também, que está muito novo, é a questão toda de preservação ambiental. Então, veterinário hoje, quando você pega os parques nacionais de conservação e proteção ambiental, todos esses parques, é obrigatória a presença de um veterinário, é porque o veterinário que pega o animal machucado, é o veterinário que trata uma onça. Um dos professores que foi homenageado da minha turma faleceu há alguns anos. Ele era o veterinário do zoológico de Belo Horizonte. E ele postava para a gente, quando ele ia dar alguma aula para a gente, assim, ele postava os vídeos dos animais que ele atendia. O meu professor de cirurgia, né, de grandes animais na universidade, há muitos anos em Belo Horizonte, os elefantes de Belo Horizonte, teve que fazer um parto, uma cesariana no elefante, foi filmada, passou no jornal. Quem fez foram os professores que deram aula para mim, né? Então, assim, veterinário tem uma presença muito forte em zoológicos, em parques, em áreas de preservação ambiental, o ICMBio, no IBAMA, né? Então, essa área de preservação ambiental é muito hoje forte para a medicina veterinária. O pessoal chama de animal silvestre. Tá? E aqui a gente tem parques no entorno, né? É uma área grande de parques aqui, né? Eu acho que é uma área de atuação importante. Preservação ambiental, nós temos o Parque do Rio Preto, aqui o Parque do Biribiri, o Parque das Sempre Vivas, né? Aqui perto da gente tem o Parque do Rio Doce, aqui o da Chapada Diamantina, que a gente pega um pedaço, né? Nós temos várias áreas de proteção ambiental, né? Serra do Rola Moça em Belo Horizonte, a região de Macacos em Belo Horizonte. Então, uma área muito boa da veterinária também é trabalhar com preservação ambiental, conservação ambiental, educação ambiental. Uma área nova da veterinária também, a gente chama de animais exóticos, né? O que são os animais exóticos? Igual, por exemplo, iguana, tem gente que cria iguana, tem gente que cria hoje cacatua, aqueles largatinhos que eu esqueci o nome, que eu não esqueci, aqueles lagartos menores. Hoje tem muita gente criando porco como animal de estimação. Tem uns porcos do Vietnã que são pequenininhos, que são animais de estimação. São animais que não existem aqui no Brasil, que vieram de fora, né? São animais comprados fora do país. A gente chama de animal exótico.
é uma área muito boa também, que demanda muito profissional, são poucas as pessoas que sabem trabalhar com esses animais, né? Para vocês, chinchila, porquinho da Índia, né? Então são animais exóticos, animais silvestres, que exigem manejos específicos. E tem muito animal que a gente não conhece, né? Tem os furões também. Muita gente tem adquirido furões, né? Então tem muito animal exótico chegando também, que é uma área da veterinária muito nova também, que a gente não tem pouco profissional nessa área. Então, ou seja, tem muita coisa aí para vocês estudarem, né? Deixa eu ver o que mais. Uma área nova da veterinária também, medicina veterinária legal, né? Vocês devem ver frequentemente, infelizmente, aqui no nosso país, chacinas, essas coisas todas, que os corpos vão para o Instituto Médico Legal. Hoje nós temos os institutos médicos veterinários legais, né? Então, por exemplo, o animal foi intoxicado, maus tratos, ou alguém matou seu animal, alguém entrou na sua propriedade e envenenou seus animais. Então, nós temos os médicos veterinários legais que vão recolher aquele corpo, vão fazer uma que a gente chama de uma necropsia e avaliar quais são as possíveis causas que levaram à morte daquele animal. A gente chama de medicina veterinária legal. É uma área muito nova na veterinária também, e isso está envolvido muito com direito, Ministério Público, porque essas ações animais, maus tratos, violência, envenenamento, espancamento, né? A lei ambiental é mais rígida para esses crimes do que com relação a humanos. Então, quando é feito um laudo, uma perícia pelo Ministério Público, quem é acionado é o médico veterinário, ele tem que fazer essa perícia, né? Então, é uma área muito nova da veterinária também. É uma interface muito grande com o direito, né? Bom, tá vendo, gente? Eu sempre lembro de alguma coisa. E tem veterinário que é contratado para algumas fazendas para ser o administrador da fazenda. Então, além de tudo, nós temos que saber um pouco de finança, de comércio, de compra e venda de animais, de gasto de dinheiro. E, às vezes ele nem é clínico, nem clinica, ele só administra. É porque o veterinário que sabe que ração que tem que comprar, quando que tem que comprar, qual fornecedor que é mais barato. Então, ou seja, para administrar um comércio, uma fazenda mesmo, tem muita empresa que contrata veterinário, né? E nunca percam de vista também que vocês veterinários, vocês podem ir para fora do país para trabalhar também, se especializarem, né? Veterinário existe no mundo inteiro. É uma profissão de reconhecimento internacional, tá, pessoal? Então, vocês podem ir para literalmente qualquer parte do nosso planeta Terra. É possível vocês encontrarem um curso de medicina veterinária. É um curso muito difundido. Eu periodicamente assisto a canal Discovery, né? Eu adoro o Discovery, porque tem uma parte só de animais, que fala do Dr. Paul, que é uma clínica veterinária, veterinários do Yukon, veterinários do Texas, né? Hoje, agora estou vendo uma série nova, Veterinários do Meio Oeste. Eu acompanho essa série. Resgate nas montanhas. Eu acho viciada aqui em casa. Eu também. E vocês veem que sempre tem um veterinário, né? Então, esqueci agora. Graças a Deus, a Minas Gerais está evoluindo. Em Belo Horizonte está sendo aberto agora o primeiro hospital veterinário público. Né? São Paulo já existem alguns. Em Belo Horizonte será criado o primeiro veterinário público para atender animais de pessoas que não têm condições de arcar com tratamento. Não sei, assim, serei sincero, não sei como é que está sendo estruturado, mas para atuar nesse hospital vai ter que ser um veterinário concursado da prefeitura. Ele vai ser médico veterinário de um hospital público, igual nós temos o SUS. Né? E o bom é que abre um campo de estágio maravilhoso, né? Muito, né? Então, assim, pessoal, nossa, nem sei mais o que falar da veterinária. Eu acho que meu olhinho até brilha quando eu falo. Ô, Mari, Bia, a princípio é caso urgente, mas a tendência é que ele seja ampliado, né? Porque está começando agora e espera-se que seja um hospital para atendimento diário mesmo, tá? E o hospital veterinário funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não fecha. Não fecha, tá? Eu, por exemplo, quando eu estudei, estudei doença, eu tive aula de cirurgia, eu era tão doido que até disciplinas optativas de cirurgia eu fiz. Eu fiz ortopedia veterinária, né? Tem aula de clínica, a gente ia para as fazendas, plantão na fazenda, passava o final de semana no plantão na fazenda, a gente ia para laticínio, para frigorífico,
Eu fiz estágio em zoonoses, lá na região da Pampulha, na época, que eu queria entender um pouco mais que era zoonoses. Então, assim, nossa, tá? E estágio curricular agora é obrigatório na veterinária, e veterinária tem uma coisa nova, tá vendo? Eu quase esqueci. Residência em medicina veterinária. Por quê? Porque hoje na veterinária nós temos oftalmologia, dermatologia, cirurgia, ortopedia, do mesmo jeito que vocês veem em humano, né? A gente tem na veterinária também. Tem veterinário hoje que só trabalha com ginecologia, obstetrícia, né, que é muito específico, as meninas conhecem bem essa questão. A gente tem veterinário hoje que é só oftalmologia, tem veterinário hoje que só trabalha com a questão de câncer, que é a oncologia. Então, a veterinária está se especializando também, ela está acompanhando muito a medicina humana. Os avanços da medicina humana, a veterinária está assimilando e está incorporando rápido, né? Ô, Mari, eu assim, sou suspeito, né? Eu acho que eu tenho um poder de convencimento de fazer veterinária fora do comum, né? Eu defendo a minha profissão, embora há muitos anos eu tenha perdido a vivência prática, mas os meus bichinhos aqui em casa, algumas coisas básicas eu ainda sei fazer, né? Para vocês verem que engraçado, eu tenho um irmão que é médico, médico humano. E quando alguém lá em casa, por exemplo, faz algum. Meu irmão é médico radiologista, especializou em radiologia, né? É, mas quando alguém lá em casa tem algum resultado de exame, eles mostram para mim, não é para meu irmão, não. E o pessoal fala assim, uai, Arma, eu levei o resultado no exame e falou justamente o que você disse. Eu falei assim, mas a nossa formação é para isso. A gente sabe analisar exames. A gente foi formado para isso. E eu sei fazer isso até hoje, né? Eu perdi muito pouco a vivência clínica, mas analisar, ver um animal que o animal está doente, eu sei o que é, eu já sei mais ou menos que doença que é, né? Eu tenho essa facilidade ainda, eu desenvolvi essa habilidade, a gente não perde, né? E lógico, uma outra possibilidade da veterinária é virar professor igual eu virei. É mais uma possibilidade, né? Eu tenho vários amigos que são professores no UFMG também. Eu tenho 3 colegas de turma que são professores da nossa escola onde eu formei. Tem professor, amigo e professor da PUC, tem amigo que é professor da FEAD, né? Tem uma amiga minha que é coordenadora de um curso de veterinária que abriu aqui em Sete Lagoas, da Unifem, é amiga minha. Né? Então, assim, nossa, a possibilidade é muito grande. E tudo também tem seu problema, né? Como eu falei com vocês, nós temos cursos de veterinária demais no país, de qualidade alguns até duvidosa, e isso obrigou o Conselho de Medicina Veterinária a criar um exame de proficiência. Eu não sei, vocês provavelmente devem conhecer alguém que trabalha na OAB, que tem aquela prova da OAB, que se não passar na prova não pode exercer a profissão. A veterinária criou isso também. Tá? Então, hoje no Brasil, a contabilidade, ciências contábeis, o curso superior, a OAB, né, pessoal que faz direito, e a veterinária, elas exigem que vocês passem por esse exame de proficiência para tentar mesmo controlar o número de profissionais que entram no mercado, né? Porque, infelizmente, abrir uma faculdade, uma instituição, um curso superior não é difícil. Mas manter a qualidade desse curso superior é difícil, tá, pessoal? Isso vale para todas as áreas. A veterinária, ela teve que fazer o exame de proficiência e tem muita gente que não é aprovado, né? Mas é a única alternativa. Então, quando vocês forem fazer um curso, não sejam medianos, sejam acima da média, busquem sempre mais, queiram sempre mais, procurem sempre mais. Surgiu a oportunidade de eu fazer um curso lá na veterinária, está estudando, fazendo seu curso superior. Nossa, vai ter uma palestra sobre morte. Assista, é de graça. O que tem? É uma coisa a mais para o seu currículo. Conhecimento nunca é demais. Então, vocês que estão entrando no mercado agora, vocês têm que se inovarem. Surgiu a oportunidade de fazer um curso de idiomas. Faça! Nossa, posso fazer Na minha época não existia isso, hoje já tem, são os intercâmbios que o governo brasileiro sustenta, subsidia, para vocês irem para fora. Eu tive alunos aqui de Diamantina, alunos meus, que foram para a Austrália, que foram para a Itália, que foram para Portugal. Então, quando vocês estiverem fazendo curso superior, se surgir a oportunidade, nossa, eu vou trazer minha formatura no Brasil em 1 ano, atrase! Vá viver lá fora 6 meses, que seja, 1 ano que seja. São oportunidades únicas de crescer, pessoal, tá? Sempre tenham a mente aberta para o novo, para o que é diferente, né? Tudo você só tem a acrescentar, tá? Quem quiser fazer artesanato enquanto estiver fazendo... Aí a Mari fez um curso de fisiologia e patologia clínica. Eu adoro.
Eu dou aula de bioquímica, então eu sei muito de fisiologia e patologia clínica, porque a bioquímica é a base dessas duas áreas, né? É muito legal, né, Mari, você conhecer doença, ver o exame de sangue, o que o exame de sangue significa. Se você está com vírus, por exemplo, vai aumentar linfócito. Quando você está com infecção bacteriana, o que aumenta no seu sangue são os leucócitos. Então, cada tipo de micro-organismo gera uma resposta diferente do corpo. É muito legal, né? Ai, bom, pessoal, falei demais, né? Nossa Senhora, né? Eu nem sei o que vocês têm de dúvida, o que eu posso mais ajudar vocês, Leia, porque a Leia me conhece. É maravilhoso, deixou a gente apaixonada. A Mari está assistindo para Ana, já ficou louca com a. Eu acho que abre um pouco, sabe? Eu fico brigando com eles. Eu sei que eles estão meio conturbados. Abriu o SASE ontem, tá todo mundo meio doido. Mas eles precisam ter essa noção geral, sabe? Porque a gente tem uma visão muito limitada, às vezes preconceituosa das disciplinas e das próprias profissões. Então, eu acho que eu fiquei, olha só que legal. A Mari já está apaixonada e eu acho que eles precisam tentar, sabe, Arima? Eles precisam se jogar nesse mundo, experienciar. Se gosta da área das ciências biológicas, da saúde, enfia as caras, porque eu acho que o leque de possibilidades é amplo. Eles ficam muito querendo um curso específico, achando que aquilo é a salvação da lavoura, e às vezes não é. Você precisa se encontrar também, né? E muito interessante você falar isso, Leia, que é importante em todos os cursos. Então, por exemplo, quem fizer medicina veterinária, os 2 primeiros anos nós chamamos de formação básica. A gente não vê tanta coisa. Todo mundo acha que fará veterinária que vai direto para a clínica. Não, não é assim que funciona. A gente tem toda uma fundamentação teórica primeiro, bioquímica, fisiologia, para a gente compreender, né? Eu comecei a ter prática mesmo de veterinária a partir só do 3º, 4º período. Mas eu tive uma fundamentação teórica muito grande, que a gente chama de ciclo básico. Então, infelizmente, muitos estudantes, eles desistem do curso por causa do ciclo básico, que o ciclo básico, pessoal, nossa, foi onde eu passei aperto, até o 4º período. Porque depois que chega na parte específica, se você fez um ciclo básico bem feito, a gente fala que a parte específica é piece of cake, né? É fácil, é mole, porque o fundamental do curso, né, é a parte básica do curso. E tem muita gente que desanima. Então eu falo que quem gostar mesmo, faz a parte básica, mas já no 1º período já pode procurar estágio. Vai trabalhar como voluntário no laboratório de algum professor, algum projeto que o professor tenha, mesmo que não receba bolsa, e vá lá só uma vez por semana, que é o horário que tem disponível, comece a procurar colegas do período para frente e ver, nossa, o que é que faltou para você hoje que você está no final do curso? Nossa, eu não prestei atenção na disciplina de bioquímica, que é a aula que eu dou, tá, gente? Porque faz muita falta lá na frente depois, né? Quando vai estudar farmacologia, quando vai estudar a interação de medicamento na pessoa, quando vai fazer um exame de sangue, é bioquímica, né? Então, assim, interagir com colegas que estão mais para frente do curso, é sempre procurar estágio, é conversar com pessoas que já fizeram, o que elas sentiram falta, trocar experiências, é o que a gente tem de melhor, né? Esse mundo de pandemia tá difícil, né? Tá tudo online, mas é o que a gente ainda pode fazer, né? Tá certo, muito obrigada. Mais alguma pergunta, meninas, meninos? Eles, obrigada. Então eu vou fechar. Agradecer imensamente do fundo do coração a disponibilidade, o ânimo, né? Nossa, não, Arima, você é diferenciado, não tem jeito. Muito obrigada. Deus te abençoe, elimine e guarde. E a gente espera vocês. Estão agradecendo. O Arima vai esperar vocês que ele dá o básico de vários cursos da área da saúde, né? E aí eu estou na torcida para que eles persistam, sabe, Armin? Porque eu acho que o mais difícil é o dia a dia, um pouquinho todo dia, eu falo para eles, né? Faça um pouquinho todo dia, aula dada, aula estudada. Chegar na universidade, essa experiência de cursinho você acaba utilizando também na universidade para estudar. Pessoal, nada na vida é fácil. E tudo que é fácil demais é alguma coisa errada. A gente tem que conquistar as coisas na vida. Não é deixar as coisas caírem no nosso colo, não. É correr atrás mesmo. Tá? Ô, Leia, pode passar meu contato para os meninos, quem ficou interessado, quiser conhecer mais sobre as universidades. Eu tenho contato. Eu marquei você lá nas redes aí, marquei o preparatório e marquei você. Ah, tá, pessoal. Eu tenho minha rede social lá no Instagram. Quem quiser lá seguir e curtir minhas obras de arte, lá não tem nada profissional, não, mas pode entrar em contato comigo pelo Instagram, né?
que a gente conversa também. Já pedi para me seguir. Daqui a pouco eu acesso lá, Mari, tá? Eu tô conversando e trocando ideia com vocês, quem tem interesse na veterinária, tá? Muito obrigada, Arima. Façam Deixa eu ver. veterinária. Muito obrigada, Arima. Beijo, obrigado. Beijo, vai pro canal. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente.